Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elisângela, vamos dar sequência em mais uma aula. Eu peço que vocês abram a apostila do segundo bimestre na página 10. Lembrando vocês, mais uma vez, que essa aula é para os meus nonos anos e para o nono ano D da professora Aline, ok? Então, na página 10, nós vamos encontrar o assunto o modernismo e seus ismos, né? Então, nós já sabemos que o modernismo, ele veio inspirado nas vanguardas europeias que nós estudamos no capítulo anterior, né? O expressionismo, o cubismo, o surrealismo. Só que aqui no Brasil, esse modernismo também trouxe um outro ismo, que nós vamos aprender agora, vamos conhecê-lo agora. Então, eu peço que vocês sigam a leitura junto comigo. O modernismo, conforme estudamos, foi um movimento artístico que reuniu uma multiplicidade de tendências. São as vanguardas europeias que surgiram nos anos 1900 na Europa, formada pelo que se convencionou chamar de ismos, entre eles o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, o futurismo e o dadaísmo. Na arte moderna brasileira, há um importante ismo chamado de nacionalismo crítico, ou seja, um movimento de denúncia da realidade brasileira, consciente e politizada, em oposição a outra vertente de nacionalismo existente no período, de teor ufanista, utópico e exagerado. Uma das principais representantes do nacionalismo crítico foi a pintora Tarsila do Amaral, que apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 22, se tornou referência fundamental do nosso modernismo. Em 1928, Tarsila criou uma de suas obras mais representativas, o Abaporu. A obra foi pintada como presente de aniversário ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade, e impressionou profundamente tanto Oswald quanto Raul Bopp, que a batizaram de Abaporu, palavra tupi-guarani em que aba significa homem e poru que come gente, ou seja, antropófago, canibal. Aí vocês têm a imagem, né, do Abaporu, uma imagem muito conhecida, não é novidade para vocês, tá ok? E aí na página 11, dando sequência, vamos ver o que esse Abaporu causou, né? A tela lhe serviu de inspiração para a criação do movimento antropofágico, que propunha ingerir a cultura estrangeira, europeia e estadunidense e a cultura interna do país, de povos indígenas, afrodescendentes, imigrantes europeus e japoneses e etc., com o objetivo de criar uma arte própria, legitimamente brasileira. Então, esse Abaporu, né, de Tarsila do Amaral, veio, né, causou em Oswald e Raul Bopp, né, a ideia de criar esse movimento antropofágico, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é esse movimento. Então, como eu já disse, né, ele vem dizendo que é como se você tivesse que engolir, né, as culturas que são apresentadas no nosso país. Então, cultura europeia, dos Estados Unidos e a própria cultura do nosso país, que é muito mista, né? Que tem a cultura africana, que tem a cultura europeia, que tem a japonesa, né? E a própria brasileira. Então, misturando tudo isso e criar uma arte tipicamente brasileira. Então, essa era a ideia do movimento. Então, vou ler para vocês. O movimento antropofágico, que surgiu alguns anos após a Semana de Arte Moderna de 22, né? Então, dizendo antropófago no sentido literal, é aquele que se alimenta de carne humana. Mas essa palavra adquiriu outro significado para o modernismo brasileiro. Ela se referia aos artistas que se propunham a deglutir, a engolir a cultura estrangeira, né? Como eu já disse, europeia, estadunidense, né? E das outras culturas. Essa ideia surgiu com a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, que em tupi-guarani significa antropófago, né? O quadro influenciou a criação
do Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade, né? Então ele disse assim: só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, né? Então ele afirma no início de um dos seus textos. Tarsila foi a pintora ícone do movimento antropofágico, que teve início com o manifesto dessa fase da artista. Resultaram obras como O Ovo, Urutu e A Lua, ambas de 1928, e Floresta e Antropofagia, de 1929. Segundo a própria pintora, esse período começou numa tela, né? Então ela disse assim: esse período começou numa tela minha que chamou Abaporu. É uma figura solitária, monstruosa, pés imensos, sentada numa planície verde, o braço dobrado repousando no joelho, a mão sustentando o peso pena da cabecinha minúscula. Então foi assim que ela descreveu, né, a sua obra. A artista continuou a trabalhar a redução das formas, simplificando tudo ao máximo possível, como em obras anteriores, assim como com a planificação, ou seja, com a ausência de distinção entre a figura e o fundo. Usava tons fortes de amarelo, verde, azul e laranja para criar um mundo selvagem e ao mesmo tempo alegre, resgatando elementos dos sonhos e do universo mágico das lendas indígenas e africanas, um mundo primitivo, fortemente relacionado com a cultura popular brasileira. Então, esse movimento que a gente está falando, ele foi muito importante para a história cultural brasileira. Por quê? Ele não só foi importante para as artes visuais, mas também para a criação de obras, né, de poetas como Oswald de Andrade e Raul Bopp no movimento da literatura. Então foi uma arte visual que inspirou, né, um movimento que influenciou também na nossa literatura. Seguindo a leitura na apostila. Os artistas modernos nacionalistas voltaram seu olhar com o Brasil matizado pelas cores dos trópicos, que guarda em si muitos Brasis, com casas de arquitetura colonial e feiras abarrotadas de frutas tropicais, com pequenas aldeias e fazendas de café, com favelas, com trabalho operário e progresso tecnológico nas grandes cidades. Enfim, um país enriquecido pela identidade e pela cultura afrodescendente e indígena. Além de Tarsila do Amaral, podemos citar, dentre os principais representantes do nacionalismo, o pintor Emiliano de Cavalcante, um dos promotores da Semana de Arte Moderna. Aí a apostila traz uma obra dele para vocês, ok? Então, uma obra de Emiliano de Cavalcante intitulada 5 Moças de Guaratinguetá. Tá bom? Observem a obra. Aí na página 12, vocês vão ter a atividade que vocês vão ter que realizar para nos entregar. A atividade que está no link. Então, vamos lá. Processos criativos. Com que cores ou formas você representaria os habitantes dos muitos Brasis de hoje? Com que roupas você os vestiria para um passeio? Para onde os levaria? Desenhe esses personagens criando um cenário de fundo para eles. Utilize também folhas avulsas e faça outras versões da proposta. Essas folhas avulsas e outras versões vocês não precisam fazer. O que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esse espaço para fazer um esboço, mas depois também vão passar numa folha separada para nos entregar, né? Uma folha sulfite ou uma folha do caderno de arte, lembrando sempre que vocês tirem, né, as margens. Então, pode nos entregar em qualquer uma dessas folhas. O que a gente quer? Quais são os habitantes dos muitos Brasis que nós temos, né? Nós temos uma cultura muito variada. Nós temos gente de todo lugar. Então, quem são essas pessoas? O que elas vestem? Se elas fossem passear, que roupa usariam? Com certeza, as roupas de hoje é bem diferente das roupas que Tarsila do Amaral, né, desenharia na época dela. Então, vocês vão fazer esse desenho. Eu vou dar uma sugestão, mas eu vou frisar bem o que é para se fazer. Vocês podem fazer uma colagem, só que
Não quero ninguém saindo para a rua, porque nós estamos no momento em que devemos ficar em casa, né? Ainda mais no período aqui que a gente está vivendo de grande aumento de casos, né, da doença. Então, não é para sair de casa atrás de revista, procurar quem tem para emprestar, não é. É se tiver como recortar, se tiver um outro modo de vocês fazer uma colagem representando isso, para nós tudo bem. Se não, vocês façam um desenho, tá bom? Então, vocês têm 2 modos que podem nos entregar, um desenho ou uma colagem. Lembrando que a gente quer as pessoas, né, as vestimentas e um fundo também, aonde iria, o que representa o nosso Brasil, ok? Pense aí em tudo que nós já falamos, qualquer coisa dá uma procurada e faça essa atividade para nos entregar. Por hoje é só, um beijão para vocês. Tchau, tchau.